Em transmissão ao vivo, o deputado Maurício Marcon apresentou um mapeamento dos votos dos atuais senadores e fez uma previsão do cenário daquela Casa Legislativa nas próximas eleições. Marcon mostrou a cada estado quais senadores votam com o governo e quais senadores votam com a oposição, bem como a previsão do perfil de senadores que podem ser eleitos. O deputado observou: para caçar um ministro do Supremo, precisamos de 2/3, ou seja, 54 senadores. Será possível, pessoal. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Marcon disse: com um trabalho bem feito, com um trabalho sério, nós conseguiremos tirar ministros que usurpam o poder do Legislativo, que rasgam a Constituição e que envergonham o nosso país. Tenham certeza de que em 2026 a nossa redenção está chegando. Nós elegeremos a maioria de senadores tranquilamente. O deputado apontou que, com uma projeção mais otimista, é possível pensar em 54 ou 55 senadores. Ele disse: aí nós teremos o controle total do Senado. Tenham certeza de que processos de impedimento de ministros do Supremo serão abertos. O deputado afirmou acreditar que o centro da campanha para o Senado será o posicionamento sobre o impedimento de ministros do Supremo. Maurício Marcon admitiu: até lá, nós temos que sobreviver. Ele disse: vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas o mundo caminha para a direita. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa,
quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Saiam da live porque as notícias são positivas, tá? Nós vamos falar sobre o Senado Federal. Nessa semana, quem me acompanha há mais tempo sabe que nós criamos, o placarcongresso.com. O placarcongresso.com ele trazia até agora os posicionamentos dos deputados federais perante oposição versus governo. Como assim, Marcon? Várias votações têm orientação governo e orientação oposição. Vou dar um exemplo para vocês, o DPVAT, a volta do DPVAT, o governo orientou sim, a oposição orientou não, e a gente fazia lá como os deputados votavam. Então, tá lá disponível já. E muita gente nos pedia que nós fizéssemos do Senado Federal. O Senado não disponibilizava as orientações, ele não disponibilizava, então não tinha como nós fazer. Há mais ou menos umas 3 semanas atrás, o Senado passou a disponibilizar as orientações e nós conseguimos fazer então o estudo de como votam os senadores brasileiros, e a gente vai falar isso agora e também fazer uma projeção para 2026. Todos sabem, a gente já falou disso aqui, sobre a projeção muito positiva que é a questão do Senado em 2026, onde a gente vai, por exemplo, conseguir caçar ministros que não respeitam a nossa Constituição. E tem vários, Então o que acontece? No Placar Congresso, acredito que ao longo dessa semana, nós já estaremos disponibilizando para vocês conferirem esses números que eu vou passar para vocês. Ainda não está lá, mas logo estará. Bom, fazendo uma análise, a gente fez uma análise e vou dar os números para vocês. Nós temos hoje no Senado Federal 15 senadores que... Bom, primeiro deixa eu explicar uma coisa. O Senado, pessoal, ele é diferente de todos os outros cargos legislativos. Eles têm 8 anos de mandato. Então, a cada 4 anos renova 1/3 e mais 4 anos renova 2/3. Na eleição de 2022, nós tivemos a renovação de 1/3 dos mandatos, 1/3 dos senadores, Ou seja, 27 novos senadores foram eleitos.
Estes senadores permanecem até 2030. E esta é a primeira boa notícia que a gente tem para dar hoje. Baseado em como os senadores estão votando conforme a orientação, nós temos hoje 15 dos 27 de direita, conservadores que votam com a direita, que permanecerão em seus mandatos. Nós temos 2 de centro, tá? Quase na direita, tá? Questão de um voto, um deles. Então, digamos que temos 17 de direita. 4 votam com a esquerda, mas só votam, não são de esquerda, são bem centrão mesmo. Aqueles, se nós tivermos o governo, eles votarão com nós. E a esquerda só tem 15, 2 e 8. 8. Eles têm 8 de esquerda, que são esquerda mesmo. Então nós saímos mais ou menos de... Vamos botar aqui uma conta mais ou menos assim, de 17, 18 para 8 ou 9 na próxima eleição. Ou seja, nós já saímos do dobro. Agora nós vamos fazer uma análise por estado. Como assim, Marcon? Vamos olhar estado por estado como isso vai refletir. Pessoal, isso aqui é informação pura, tá? Isso aqui ninguém mostrou em lugar nenhum, nem Globo News, nem CNN, nem Jovem Pan, em lugar nenhum. Primeiríssima mão, uma análise feita dos senadores brasileiros e do prognóstico do Senado Federal em 2026. Vamos fazer em ordem, e aqui eu já vou dar o quanto que eu acho que vai acontecer. Então vamos começar pelo Acre, né? O longínquo Acre, né? Lá foi eleito o Alan Rick na última eleição, ele continua para 2026, ele não vai precisar na reeleição, e ele foi eleito como sendo um senador de direita, tá? Conservador. Porém, hoje ele está com 65% de votos com oposição. 1 ou 2 votos ele já estaria na direita. Mas é um cara, digamos, centro-direita, tá? Então esse permanece no cargo. E lá nós temos outros 2 senadores, o Márcio Bittar e o Sérgio... Eu tenho que botar os óculos. E o Sérgio Petecão. O Márcio Bittar é de direita, ele vota 71,4% com a direita, e o Petecão é do PSD, vota nem 1%. Então a minha projeção para o Acre é que continue 2-1 para a direita. Se eleja um senador de direita e um senador de esquerda, né? Como está hoje. Então lá ficaria igual. Na Alagoas, nós temos o Renan Calheiros. Meu Deus do céu! O Renan Calheiros foi eleito agora em 2022, então ele permanece, é um senador de esquerda, vota só 11% com a direita. Nós temos o Fernando Farias, do MDB de lá, que também vota com a esquerda, 17% só com a oposição. E o Rodrigo Cunha, do Podemos, de Alagoas, que vota 60% com a oposição. Esse também é de centro, então lá minha projeção é 1 senador para a direita e 2 para a esquerda. Indo para o Amazonas, o Omar Aziz, né, figura, meu Deus do céu, inominável ali na questão da pandemia, na eleição, esse continua, foi reeleito. E lá nós temos o Plínio Valério, do PSDB, o único senador do PSDB, tem 71,4% com a direita, deve continuar votando com a direita, e o Eduardo Braga, que é esquerdista, vota só 5% com a direita. Lá eu também fiz a mesma projeção que está hoje, 2 para a esquerda, 1 para a direita. O Amapá, o Davi Alcolumbre, né, que deve ser o próximo presidente do Senado, vota só 20% com a oposição, e lá tem o Randolph Rodrigues, que dispensa comentários, né, e o Lucas Pareto, do PSD, ele vota 68,8% com a oposição. Olhem só, ele é basicamente um conservador de direita. Então lá eu mantive também que se elege um de direita e um de esquerda, aí fica 2-1, tá? 2 para a esquerda e 1 para a direita. Calma que a gente vai ter surpresas muito interessantes aí. Já adianto para vocês que Santa Catarina tem uma senadora que envergonha o estado de Santa Catarina, mas chegaremos lá. Na Bahia não tem muito o que fazer, né? Otto Alencar foi reeleito, tem o Jacques Wagner que termina o mandato e o Ângelo Coronel que termina também. Lá eu coloquei 3-0 para a esquerda, porque a Bahia é difícil eleger alguém de direita, apesar que a estratégia do
PL vai ser colocar um candidato de direita do PL em todos os estados e tentar todas as forças para que se eleja esse candidato de direita. A gente vai ver se funciona, mas eu fiz uma análise bem conservadora aqui, que ela já é muito boa. No Ceará, nós temos o Eduardo Girão, que vota quase 100% com a direita, e lá quem se elegeu foi o Augusto Brito, que não vota nada, e a Janaína Farias, que também não vota nada. 2 do PT e 1 do Novo lá. Mantive a mesma projeção que está hoje, 2-1 para a esquerda. O Distrito Federal, agora começa a mudar as coisas. O Distrito Federal elegeu a Damares Alves, que vota mais de 90% com a direita, e lá tem a Leila Barros, vocês devem lembrar da Leila, jogadora de vôlei, que se elegeu, e hoje ela está no PDT. Tá? E lá tem o Isaci Lucas, que está no PL. A Leila não vota absolutamente nada com nós, né? Para quem é do Distrito Federal aí, ela tem só um voto com a direita, tá? 5%, nada, né? E eu considero que no Distrito Federal a gente deve ter provavelmente a Michele Bolsonaro concorrendo e mais alguém da direita concorrendo, provavelmente o governador do Distrito Federal, um governador muito bem votado lá, que também é conservador. Então lá eu acho que vai ser, mantendo a Damares, que o mandato vai até 2030, a gente deve ter 3-0 para a direita lá. O Espírito Santo, pessoal, o Espírito Santo é um case. O Espírito Santo elegeu Fabiano Cantarrato, tá? Ele na campanha dizia que ele era contra, né, o PT, contra os esquemas de corrupção, enfim, era na época da Lava Jato 2018, a eleição, quando ele foi eleito. Pois bem, hoje ele está no PT, tá? Vota 100% com o PT. Lá nós temos o Magno Malta, que foi eleito. Então a minha projeção, né, que vai ter a cadeira do Marcos Duval também, que está no Podemos, que vota 93% com a oposição, tá? É que a gente tenha um 2-1. Eu mantive, fiz muito conservador aqui, tá? Apesar que a gente pode chegar num 3-0 lá, mas eu mantive um 2-1. Vejam que eu estou fazendo conservador e vocês vão ver no fim como isso é muito positivo. Em Goiás elegeu Jorge Cajuru, como se ele fosse de direita na época, tá? Goiás elegeu Jorge Cajuru e elegeu também em 2018 Vanderlan Cardoso. Vanderlan Cardoso, que é centro, ele vota 53,5% com a oposição. E agora em 2022 elegeu o Vinder Moraes, acho que é assim que fala o nome dele, do PL, que vota 100% com a oposição. Não tenho a menor dúvida que em Goiás vai ser um 3-0, tá? Wilder, 3-0 para a direita, então muito positivo. No Maranhão, bom, Maranhão a gente não tem muita esperança, né? Elegeu o Dino, que agora virou ministro do Supremo, entrou a Ana Paula Lobato para cumprir o mandato dela. Tem a Elisiane Gama, que foi a relatora da CPMI do 8 de janeiro, que também dispensa comentários, né, de terror, não vota nada com a oposição. O mais conservador no Maranhão é o Everton, né, o Everton do PDT, que vota 15% com a oposição. Lá eu considerei que se mantenha 3-0 para a esquerda. Minas Gerais, o Cleitinho foi eleito agora em 2022 e lá a gente tem o seguinte quadro: Rodrigo Pacheco, que já falou que não concorre mais, e Carlos Viana, que vota 65% com a oposição, também está como centro, mas é quase oposição. Lá eu considerei que o PT faz uma vaga e o bolsonarismo, a direita, faz uma vaga. Então nós teríamos um 2-1, já que o Cleitinho se mantém no mandato. Lembrando que Minas Gerais pode sim fazer um 3-0. Pode fazer 2 senadores de direita, não seria nenhum absurdo, tá? Então vejam como estou sendo muito conservador aqui. Mato Grosso do Sul, pessoal, Mato Grosso do Sul tem uma senadora que ela é assim, ó, eu não consigo descrever o que essa senadora é. Soraya Troni, que se elegeu como sendo a senadora do Bolsonaro, vocês devem lembrar, né? Senadora do Bolsonaro. Ela, todo mundo acha que ela foi para a esquerda, eu também achava, mas o número dela é que ela é centrão, ela vota 52% com a oposição, ela até vota mais com a oposição, não deve se reeleger, com certeza, acredito que ela não se eleja, talvez nem a deputada, pelo que a gente ouve lá, né? E lá tem o Nelsinho Trade, do PSD, que eu acho que também vendia como sendo de direita e na realidade não vota nada com a direita. Então o pessoal de Mato Grosso do Sul, eu calculo que seja um 3-0, até porque lá foi eleita a Tereza Cristina, né, que vota 100% com a oposição e que o mandato vai até 2030. Então a minha sugestão é que o Mato Grosso do Sul saia de um
um para oposição, um Lula e um meio campo para um 3-0, tá? Se tratando de Mato Grosso do Sul, acho bem plausível, né? Agronegócio, enfim. O Mato Grosso, pessoal, Mato Grosso é pior a situação. O Mato Grosso, que elegeu na última eleição Wellington Fagundes, tá? Do PL, ele tem 100% com a oposição. Já tem mais 2 senadores do Mato Grosso. Fala, meu bem. Eu tava vendo que tu nota que na última eleição houve uma melhora grande na qualidade, né? Tipo, de voto. Até porque traidores como Soraya Troni não vão se reeleger, que se diziam que eram do bolsonarismo. Então houve sim uma depuração, como diria o professor Cláudio. No Mato Grosso, então, o Mato Grosso, hoje que é um estado conservador e de direita, do Senado do Mato Grosso, dá 2 votos pro Lula e 1 pra oposição. Olhem que absurdo. Margarete Busetti, ela que termina o mandato em 2026, e Jaime Campos, do União, os 2 votam com o governo Lula. Então, pessoal do Mato Grosso, vergonha esses senadores de vocês. Um estado conservador ter 2 senadores de esquerda. Eu calculo facilmente que em 2026 se elejam 2 senadores de direita e o placar lá seja 3-0. No Pará, foi eleito na última eleição o Beto Faraó. Faraó é isso? Faro. Beto Faro. Meu Deus, os óculos estão fracos. Do PT, tá? Que não vota nada com a oposição. E lá a gente tem o Jader Barbalho. Meu Deus do céu, pessoal do Pará. O que vocês têm na cabeça de eleger Jader Barbalho? E temos o Zequinha Marinho, que era do PL, saiu do PL e foi para o Podemos, mas continua votando com a oposição, tá? Então lá eu calculo que continue um 2-1. Que lá se consiga se eleger um de direita como já tem hoje. Tu vê que não tem nada de surreal aqui, né, mano? Não, nada de absurdo. Bem tranquilo. Tu não tá fazendo nenhuma projeção absurda. Paraíba, aqui eu até fui bem conservador. O Efraim Filho, do União do Acre. Da Paraíba, bebê. O Efraim Filho, que é senador da Paraíba, tá votando com a oposição, 71,4, dá pra melhorar, tá, Efraim? E lá tem 2 senadores que foram eleitos em 2018 e os 2 são de esquerda. O veneziano Vital do Rego e a Daniela Ribeiro, PSD e MDB. Os 2 votam com o Lula. Então lá eu fiz uma projeção de como o Efraim vai continuar. Acredito que a gente possa eleger mais um. Vai dar um 2-1. Pernambuco, esse é 3-0 para a esquerda, não tem o que fazer. Tereza Leitão do Pernambuco do PT, Humberto Costa do PT e Fernando Dueire do PT também. E lá é 3-0 para a esquerda, não tem muito o que fazer. Agora, Piauí, na última foi eleita a Jussara Lima, do PSD, não vota absolutamente nada com a oposição. Lá tem o Ciro Nogueira, que deve se reeleger, é um senador forte, e o Marcelo Castro, que daí eu não sei se reelege, que é o MDB. O Ciro Nogueira vota 83,3% com a oposição. Então lá eu calculo que continue o quadro que está hoje, 2-1 para a esquerda. Agora vamos ao Paraná. Paraná, um dos estados mais conservadores do Brasil. Temos o Sérgio Moro, que mesmo sendo muito criticado, vota 85,7% com a oposição, tá? O Oriovistos Guimarães, que termina o seu mandato agora também, vota 71,4% com a oposição. Dá para melhorar bastante, o Oriovisto tem que cobrar. E vocês elegeram um tal de Flávio Arnes lá no Paraná, não sei como. O cara é esquerdoide total. Então, ó, alô, público do Paraná, Flávio Arnes vota só 31% com a oposição. A minha projeção do Paraná, que eu acho que é uma projeção muito tranquila, até porque o Ratinho Júnior deve ir ao Senado também, é que no Paraná seja 3-0 para a oposição na próxima eleição. Rio de Janeiro, são os 3 senadores do PL. Romário vota com a oposição. Rio de Janeiro dando aula, hein? Romário, pessoal, vota com a oposição 70%. Dá pra melhorar, mas vota. Tá melhor do que? Meu Deus. Melhor, né? Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho, eu calculo que o Rio continue 3-0. Rio Grande do Norte. Foi eleito o líder da oposição, Rogério Marinho. Parabéns ao Rio Grande do Norte, um dos melhores senadores disparados, assim. Cara de extremo, culto demais, muito bom, né? Ele vota 100% com a oposição. Lá vocês elegeram em 2018 a Zenaide Maia, do PSD, que vota tudo com o governo, tá? Então, alô, Rio Grande do Norte, Zenaide Maia não pode se reeleger. E lá vocês têm o Stiverson Valentim, do Podemos, que é quase oposição. Por um voto ele não é oposição, ele vota 68,4% com a oposição. Então eu mantive como tá hoje, 2-1, tá?
para a direita. Chegando a Rondônia, que é um estado ali lá do norte do país, né, perto da Venezuela, né? Então lá tem o Jaime Bagatoli, foi eleito agora, tem 100% com a oposição. Tem o Marcos Rogério, que vota também 100% com a oposição. E lá nós temos o Confúcio Moura, do MDB, que vota 0% com a oposição. Então eu calculo que na próxima eleição seja um 3-0 para a direita. Roraima, foi eleito o doutor Irã, que vota, ele é do PP, vota 77% com a oposição. Alô, pessoal de Roraima, tem que cobrar o doutor Irã para votar mais. O Messias de Jesus, do Republicanos, olha, tem gente do Republicanos que se salva, 81% com a oposição. E lá tem o Chico Rodrigues, que vota só 5% com a oposição. Lá eu também coloquei 3-0 para nós, porque lá eu acho que não tem nem vereador do PT nesse estado aqui, então eu calculo que seja tranquilo. Rio Grande do Sul, temos hoje o Hamilton Mourão, né, muito criticado, ex-vice-presidente, ele vota 90,5% com a oposição. E nós temos, né, o Irineu Hort, que está no lugar do Heinz, que também tem votado 100% com a oposição. E aí a gente tem o Paulo Paim. Aqui no Rio Grande do Sul existem conversas, tá, com o Novo, com o PP, com o PL, para que nós tenhamos somente 2 candidatos ao Senado de direita. Se isso ocorrer, nós faremos 3 senadores de direita. Seguirá o Mourão até 2030, elegeremos o Marcel e ou o Zuco, ou o Cherini, ou alguém da direita que vai ser candidato aqui no Rio Grande do Sul também. Já adianto que não serei candidato, tá? Então botei um 3-0. Agora, pessoal de Santa Catarina que nos acompanhe, vocês têm uma tal de senadora Ivete da Silveira. Gente, Ivete da Silveira entrou no lugar do Jorginho Melo, governador do PL de Santa Catarina. Olhem como é que são as coisas. Ivete da Silveira vota somente 12% com a oposição. É uma vergonha, eu não conheço essa senadora. É uma vergonha Santa Catarina, o estado mais conservador do Brasil, ter uma senadora que vota com a esquerda, enquanto Jorge Seife vota 100% com a oposição. Espiridião Amin também, um dos melhores senadores, assim, culto ao extremo, né? Esse cara é muito bom, vota quase 100% também. Vocês têm Santa Catarina, tem uma senadora Ivete da Silveira. Eu ouvi relatos que essa pessoa não pode nem sair na rua de Joinville, cidade dela. E agora a gente tem que divulgar cada vez mais o nome dela para que realmente ela sinta vergonha do que ela está fazendo. Ela entrou por causa que o Jorginho Melo foi eleito governador de Santa Catarina. Ela deveria estar honrando os votos que os catarinenses deram para o Jorginho Melo. E ela está envergonhando, então... Que a Roberta, que é de lá de Santa Catarina, falou que ela é viúva do governador. Viúva do ex-governador. Luiz Henrique da Silveira. Então vamos divulgar muito o nome dela, porque ela tem que passar a votar com nós. Mas Santa Catarina acho que é o estado mais tranquilo, que vai dar um 3-0 aí em 2026. Chegando ao Sergipe, a gente tem hoje o Laércio Oliveira. E aí a gente tem, olha como é que são as coisas. O Laércio Oliveira é bolsonarista, ele foi eleito pelo Bolsonaro. Inclusive quando o Bolsonaro esteve em Aracaju, ele estava na carreata do Bolsonaro. Mas alô pessoal do Sergipe, pessoal de Aracaju aí da região, o Laércio Oliveira vota somente 57,1% com a oposição. Vocês têm noção do que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou desnudando os senadores. Nunca foi feito isso. A gente está dando números. Isso aqui é algo nunca antes visto na República. Né? Eu estou quebrando todas as pontes com alguns senadores aqui, né? Mas em prol do nosso conservadorismo da direita. Então, alô, Bolsonaro. Já mandei esses números para o presidente Bolsonaro. Ele está sabendo. Rogério Marinho também, o nosso líder, também está sabendo. Então o Laércio, que se mantém no mandato até 2030, e podemos considerar ele como sendo de direita, né? Foi eleito agora como senador bolsonarista. Por que eu fiz uma projeção para o Sergipe de 2-1 para a direita? Porque nessa última eleição em 22 nós já elegemos um senador de direita. Então é natural que, tendo um candidato com 2 vagas em 2026, a gente consiga eleger um. Então 2-1 para a direita. São Paulo, alô São Paulo. São Paulo, assim, ó, pessoal, São Paulo é uma coisa assim, eu peço a atenção de vocês. Astronauta Marcos Pontes, que eu já vi gente criticando, 100% dos votos com a oposição. Palmas aí para o astronauta, que não é um político, né? Ele é um cara técnico, totalmente científico, mas que tem honrado os votos dos paulistas. Agora tem 2 situações aqui
que beiram o ridículo. A primeira situação é de um tal de Giordano, do MDB de São Paulo, que inclusive saiu uma reportagem agora que tudo que ele já gastou em gasolina dava para dar 4 voltas ao mundo. Muito estranho, né? Esse cara que entrou no lugar do Major Olímpio, que era um cara de direita, se elegeu pelo bolsonarismo. Tu lembra dele, né, amor? Morreu de Covid, não lembra? Enfim, eu lembro dele. Morreu de Covid. Esse Giordano é uma vergonha. Alô, alô, São Paulo. É uma vergonha esse cara. Ele vota um total de 0% com oposição. 0%. Ele defende mais o Lula do que, por exemplo, ali embaixo ó, tem um que é do PSD. Sim, sim. Vota 37%. É. E ele é 0. Ele é 0. É do MDB. É uma vergonha completa esse Giordano. Aí ainda se vendem como centro às vezes. Não, esse cara do MDB se vende como centro. Lamentável. E nós temos a Mara Gabrilli. 0 não é centro. É 0, pessoal. Ele vota 0. 0. Centro é 50%. Com certeza ele deve ter algumas emendinhas, alguns carguinhos, algumas coisinhas, né? E a Mara Gabrilli, que inclusive disse que o PT havia matado o pai dela, enfim, vota só 14% com a oposição. Ou seja, a Mara Gabrilli é Lula. Pessoal de São Paulo, Mara Gabrilli é Lula. Para quem tinha suspeita se Mara Gabrilli era Lula, posso afirmar para vocês, é Lula total, tá? Lula total. Então eu calculo, olha como eu tô sendo conservador. O astronauta permanece em 2026 e eu calculo que a esquerda faça 1 senador em São Paulo, talvez não faça nenhum, e a direita faça 1 a 1. Eu acho que dá pra direita fazer os dois. Na projeção em São Paulo eu botei 2 a 1 pra direita, mas eu acho que tranquilamente dá pra fazer 3 a 0. Tocantins, último estado. Aí nós temos a professora Dorinha, que foi eleita agora, do União, que vota só 18% com a oposição. Não, como ela é do União, não sei se o discurso dela era de ser de direita, tá? Eu acredito que sim, mas para quem conhece a professora Dorinha aí do Tocantins, ela é esquerdoide, tá? Esquerdoide, os números falam por si só. Tem uma tal de, não sei se é OA, Irajá, tá? Esse vota do PSD, vota 37,5% só com a oposição, governista, lulista também. E tem o Eduardo Gomes, aí esse é do PL, vota 78,6% com a oposição. Dá para melhorar, sendo do PL devia estar pelo menos mais de 90%. Já mandei esses números pro nosso líder do Senado lá, o Marinho, e ele deve estar cobrando esses senadores aí, porque a gente vai começar a expor os nomes, tá? Então minha projeção é de 2 a 1 no Tocantins pra esquerda, tá? A gente só tem um senador lá. Bom, dito tudo isso, você que aguardou até agora, mas Marcon, dito tudo isso, qual será o resultado em 2026, então, da projeção eleitoral muito tranquila, conservadora feita? Eu falo tranquilamente para vocês, esse é uma projeção conservadora. Ela pode ser maior para a direita, não acredito que seja menor, porque fiz assim, ó, baseado muito tranquilamente. Em 2026, a partir de 2027, no caso, né, de 1º de fevereiro de 2027, nós teremos 51 senadores de direita conservadores, isso num cenário tranquilo, e 30 de esquerda. Para caçar um ministro do Supremo, nós precisamos de 2/3, tá? Ou seja, 54 senadores. Será possível, pessoal. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Em 2026, com um trabalho bem feito, com um trabalho sério, nós conseguiremos tirar ministros que usurpam o poder do legislativo, que rasgam a Constituição e que envergonham o nosso país. Tenham certeza que em 2026 a nossa redenção está chegando, tá? Nós elegeremos a maioria de senadores tranquilamente. Se nós fizermos uma projeção otimista aqui, nós chegamos facilmente a 54, 55 senadores, tá? E aí nós teremos o controle total do Senado. Tenham certeza que processos de impedimento de ministros do Supremo serão abertos. Eu aposto tranquilamente que em 2026 a campanha, o centro da campanha será quem vai votar favorável ao impeachment de ministros do Supremo. Então, assim, até lá nós temos que sobreviver. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas o mundo caminha para a direita. Nós tivemos a eleição na Europa hoje, a direita arrasou, né? Nós teremos a eleição do Trump consolidada já nos Estados Unidos e
nas eleições municipais desse ano, tenho certeza que também a direita vai crescer enormemente, tá? Então a minha projeção é 51 a 30 senadores em 2026. Me cobrem, se Deus quiser estaremos vivos e a gente vai conseguir comemorar juntos um dia a queda de ministros do Supremo, tá bom? Isso, eu vi o pessoal colocando, placarcongresso.com, por enquanto está disponível somente dos deputados. Esses números, eu acredito que amanhã, no mais tardar terça-feira, estarão disponíveis para vocês também, como os senadores estão votando, tá? Eu estou dando aqui um furo de reportagem, digamos assim. E aí ele vai assim, sendo atualizado conforme as votações vão acontecendo. Teve gente que comentou ali, mas vocês têm que fazer de novo perto das eleições. Não precisa. Ele vai ser alimentado todos os dias com as votações que vão acontecendo. Então pode ser que daqui a um mês esses dados tenham mudado completamente. Normalmente eles vão melhorar, tá? Porque pela experiência que a gente tem lá na Câmara dos Deputados, quando a gente começou a dar os nomes do pessoal que se vende de direita e se vende para a esquerda, o pessoal começou a mudar. Nós tínhamos um total de 106 deputados somente que tinham mais de 70% em 2023, que votavam mais de 70%, ou seja, que eram oposição o ano passado. Este ano já são 134 deputados e mais 20 estão no limiar de entrar na oposição porque estão com mais de 60%. Então, divulgar os nomes, cobrar, pessoal, tem funcionado muito bem. E no Senado isso vai funcionar muito melhor ainda. Então eu estou em conversa direta com o nosso líder Marinho, tá? E a gente vai começar a expor também bastante os senadores. Então vamos trabalhar junto que a gente vai chegar aí com certeza em 2026 muito forte, sabendo em quem a gente deve votar direitinho, em quem o Bolsonaro vai apoiar, e a gente vai fazer uma maioria no Senado e vai caçar sim ministro que não respeita a nossa Constituição. Tá bom? Dito